Do jeito que as coisas estão, Rafael Brandão nunca vai ser Mister Olímpia. Não tô vendo ninguém falar disso e provavelmente porque ninguém tem coragem de falar. Mas eu vou falar, não tô nem aí. Não é nem porque o cara é odiado, não sei o quê, porque ele quer polêmica. Na verdade, não é nada disso. É porque o Rafael Brandão é literalmente o meu atleta de todos os atletas, não só de fisiculturismo, de tudo. É meu atleta favorito. E quem sabe o vídeo que eu gravar aqui de alguma forma impacte o treinamento dele, se impactar. Enfim, eu só quero dar minha opinião, a verdade é essa. Eu sou só um fã que quer dar a sua opinião. Fechou? E claro, minha opinião com base em tudo que eu já estudei, aprendi. Eu sou um profissional da área, vale lembrar aí. Então, antes de tudo, fala comigo, bebê. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Já, por favor, considere se inscrever aqui embaixo. O canal está só começando. Então, eu preciso da sua força fortalecendo aquele like, fortalecendo na inscrição, porque, pô, é foda, né? A gente tá começando no YouTube, esse formato longo é novo para mim e dá muito mais trabalho do que o formato curto. E para você que não sabe, o meu nome é Samuel Meller, eu tenho uma consultoria online e se você tiver interesse, inclusive, o link vai estar aqui embaixo para você entrar em contato comigo e tem lá no meu Instagram, tanto no fixado quanto nos destaques, algumas dos resultados que eu já ofereci para os meus alunos. Fechou? Então hoje a gente vai conversar sobre desde que o Pinduca parou de puxar os treinos do Brandão, irmão, só ladeira abaixo, tá? Só ladeira abaixo, o decaimento aqui foi um pouco grande, tá? E não sou só nem eu que tô falando. Nesse final de semana a gente teve o Fitpira, tá? Que é um campeonato relativamente tradicional aqui no Brasil, em que o Monstercast, junto com alguns convidados, e tava lá o Bad Boy, e o Superman tava falando com o Bad Boy falou, e o Bad Boy falou, pô, desde que o Pinduca, desde que o Jorlan começou a assumir os treinos do Pinduca, pô, teve uma evolução, tal, não sei o quê. Superman já é um cara mais pé no chão, falou, ó, cara, eu vi uma evolução do off do Brandão com o New Hill até o Arnold. E do Arnold, que ele estava sendo puxado pelo Pinduca, vi uma evolução e vi só mantendo junto com o Brandão, junto com o Jorlan. E a verdade é essa. O shape do Brandão não evoluiu do Arnold para cá. O Arnold foi em março, a gente está em novembro e o shape não evoluiu. O contexto todo foi de déficit, nem todo foi de déficit. E vale lembrar, para um atleta que é harmonizado, tem uma genética extremamente acima da média, é totalmente possível você melhorar o físico dele em prep. Isso é totalmente possível, isso na verdade é bem padrão. Tá? Mesmo com o contexto de déficit, as pessoas conseguem melhorar a sua composição corporal, tá? Seja você natural ou harmonizado, beleza? Então não vem com esse papinho de QI 83 aqui embaixo nos comentários que ele não vai colar, tá certo? Então, um atleta, seja ele harmonizado ou não, no contexto que tiver, a gente consegue ver melhora na muscularidade dele. Isso é um fato, tá? Isso já vem sendo provado ao longo da história e até cientificamente falando, beleza? E o que que acontece então, né, cara? É o seguinte, a gente vai analisar aqui um vídeo da época que o Pinduca estava puxando os treinos do Brandão. E a gente vai conversar sobre algumas coisas aqui, especificamente em um certo ponto desse vídeo. Vambora? Então, esse aqui eu peguei um vídeo aleatório, tá? Literalmente eu só peguei, scrollei lá pra baixo da época que o Pinduca estava puxando os treinos do Brandão. Falei, pô, vou dar uma olhada aqui por cima. Vamos ver a estrutura do treino? Aparentemente era um treino de costas e bíceps, certo? Eles começaram o treino, foi o quê? Com uma puxada, tranquilo, padrão, né? Até começar. Aí vem a propaganda da Alfa, né? Vamos deixar a propaganda rolando aí enquanto eu falo. Foi uma puxadinha, padrão. Aí o Cariani tá na Alfa, que da hora. A puxadinha, padrão e tal. Show de bola, não tem muito segredo aqui. A gente viu um certo padrão, essa puxada sendo feita na maioria dos treinos de costas que a gente estava observando do Brandão, tá? Pirâmide crescente, né? Progredindo carga, diminuindo repetição, aumentando a proximidade da falha. Padrão, sem muita firula, sem muito nhenhenhé. É o que é, sem muito, né? A gente tem uma remadinha já supinada, parte baixa da dorsal, um pouco também de trapézio. Cara, show de bola, remada. Inclusive, essa máquina parece ser uma delícia, cara. Eu tenho muita curiosidade. Na verdade, eu já fiz uma semelhante lá na área 51, que tem da Growth. A remadinha realmente é bem gostosa. Você vê que o Pinduca, cara,
priorizando a técnica, sobrecarga progressiva, sem muita firula, pico de contração, controla a excêntrica, faz o movimento limpo. Show de bola, da maneira com que você espera que um treinador realmente faça, né? Aí eles foram para uma remada alta nessa maquininha da Hammer, que também é uma delícia, tem na academia que eu faço e eu acho ótimo. Eles regularam o banco para que o perfil ficasse mais ascendente, ou um leve U invertido. Show de bola, beleza. Sem muita firula, fizeram um encolhimento ali, o que teoricamente seria para trapézio, não é o meu exercício favorito para trapézio, mas show. E aí já foram para bíceps, né? E aí já começa a parte que eu quero falar com vocês. Tá fazendo o quê? Tá fazendo uma rosca Scott, né? Então a gente está trabalhando o bíceps no comprimento mais encurtado e o perfil de resistência ele é basicamente um U invertido. Então o pico de torque está no meio do movimento e depois ele decresce porque o braço de alavanca fica menor, certo? Faz totalmente sentido ser um treino de costas e com jogar bíceps no final. Isso é totalmente padrão, se não me engano, nessa época aqui. Nesse mesociclo eles estavam explorando um push-pull legs, né? Que eu lembro que ele falou da época que o Ronnie Coleman fazia isso, ele se inspirou no treino do Ronnie para montar o treino do Brandão. Tudo bem, sem problema nenhum, tá? Zero problemas. Fazem lá a sua rosca Scott, depois eles fazem um outro exercício que é quase uma rosca spider, né? Aí vamos lá. Eu amo o Pinduca como um treinador. Eu acho o Pinduca um cara super sensato, um cara. Não, para ser bem sincero, eu não sou o maior fã do Pinduca, tá? Como pessoa e como treinador. Como pessoa, eu acho ele às vezes um pouco mal educado em podcasts, quando ele nem é o host, ele é o apresentador. A gente vê isso bem comumente lá no podcast do Cariani e ele mal deixa o convidado falar. Ele fala muito, né? E acaba sendo indelicado. Certo? Outra coisa, eu não sou muito fã disso, é o cara que, pá, eu vou falar mesmo, não tenho papas na língua, custe o que custar, doa quem doer. Tipo, ele e o Itinho são dessa forma e eu não gosto. Então, não sou muito fã, né? Mas tudo bem, cada um, cada um. Parte de treinamento. Acho o Pinduca o melhor dos coaches, realmente seria a melhor opção para o Brandão. O Brandão, o próprio Brandão já disse isso quando ele contratou, quando ele fechou essa parceria com o Pinduca. Falou, cara, o Pinduca é um cara sensacional, é um cara super tradicional aí no meio, eles são amigos pessoais, só que ele tava meio ali de escanteio, perdido na maromba. Aí o Brandão falou, cara, vem aqui, vamos me treinar, começa a movimentar suas redes sociais, consultoria, tal, não sei o que, vamos fomentar esse patrocínio, vamos vender para o patrocinador e tal. Botou o Pinduca no mainstream e o grande responsável por isso foi o Brandão, tá? De jogar o Pinduca de volta pro mainstream, certo? Então, eu não é uma parada que eu gosto pensando num atleta que está querendo galgar um top 8 Olímpia, um top 5 Olímpia, né? Você tem que escolher o seu treinador de maneira um pouco mais fria. Não só porque, também não é menosprezando o trabalho do Pinduca como se ele fosse o treinador do Brandão só porque ele é amigo dele. Agora, eu acho que sim, que existem treinadores mais conceituados a nível Olímpia que poderiam estar treinando o Brandão e não estão. Então eu não acho que foi uma escolha muito inteligente da parte do Brandão, até por ter essa relação de amizade. A gente vê que isso atrapalhou. Tanto que foi uma das questões que fez com que essa parceria se findasse, né? Isso eu já sabia há muito tempo, que quando ele escolheu eu já falei, isso aí vai dar merda, tá? Quando o Jorlan entrou, eu sabia que ia dar merda, a gente já vai conversar sobre isso. Então, não acho que é o melhor dos treinadores por uma questão de eu tenho que ser delicado com as palavras aqui, né? Mas vamos lá, eu acho que ainda falta um pouco daquele nível Olímpia, daquele refino, daquelas coisas avançadas que fazem realmente a diferença. Eu sou muito favorável ao que eu tô vendo aqui, que é um treino básico, sem muita firula, desnecessária. Agora, tem algumas firulas que realmente se fazem necessárias. Pô, nunca vi de repente um Brandão fazer um exercício de forma, sei lá, agora ele tá fazendo, deixa eu trocar. Fazer uma cadeira extensora no comprimento mais alongado, alongando, né, estendendo um pouco mais o quadril para alongar o reto femoral e fazer o exercício. Tende a ter um resultado melhor, inclusive pô, esqueci o nome dele, tinha as pernas mais insanas da história. Ele fazia isso, né? Algumas firulas, algumas coisas um pouco mais avançadas na hora do setup do exercício, nunca vi fazer, tá? E fazem a diferença de verdade, né? Eu vejo que falta um pouco dessa minúcia, sabe? Que um treinador nível Olímpia deveria ter, a gente vê comumente,
tá? Alguma técnica avançada que realmente faz sentido. Eu acho que o treino tá muito cru, tá muito do old school e não é mais o que se cabe hoje em dia, pelo menos não é o que a gente vê nas cabeças do Olímpia, na maioria das vezes, tá? Mas tudo bem, não é uma questão mais pessoal minha. Não acho que ele seja ruim, longe disso, tá? Não acho que ele seja ruim. Só acho que existiam opções melhores, tá? Aqui, por exemplo, eles estão fazendo uma rosca spider, né? Ele está explorando o bíceps no comprimento encurtado. Só que ele já fez isso na rosca Scott, está fazendo de novo, tudo bem. O grau de elevação do cotovelo está diferente, o perfil de resistência está diferente, mas eu ainda vejo uma sobreposição de estímulo desnecessária, no meu ver, na minha visão. Mas tá tudo certo, tá? São só filosofias de treino diferentes e eu acredito que o nível Olímpia ele não está como treinador ainda, então não faria sentido escolhê-lo, tá bom? Mas não acho ruim, de novo, né? Acho que já falei isso umas 15 vezes. E daí a gente tem lá o exercício que o Brandão tá fazendo. E daí, eu vou até colocar no momento certo aqui, que vocês vão ouvir junto comigo, tá? Ó, 30 e pouquinhos. Não precisa fazer mais esse exercício aqui. A gente faz ali, dá pra fazer. Tem que fazer aqui, fazer. Eu gosto de fazer ele assim também, ó. Eu acho uma bosta essa avaliação. Há pouco Eu acho que tem que ter todo o treino. Alguns específicos. Esses que eu tô escolhendo é proposital para ter sempre mesmo. Então você vê que tem alguns exercícios que são propositais que é para ter sempre mesmo. Eu já não sou muito favorável a isso, porque se você monta um treinamento, você organiza um treinamento, ele é praticamente todo fixo. Existe uma questão de periodização, depende de como é que a pessoa quer fazer, mas a seleção de exercícios geralmente ela é fixa. O que você pode trocar é tempo de descanso, técnica avançada, volume, frequência, enfim. Mas a seleção de exercícios tende a ser fixa para você conseguir controlar perfeitamente a sobrecarga progressiva. Mas, de novo, né, são visões contrastantes ali sobre treinamento. Aí quando vocês pedirem um semelhante, Mas esse não pode sair. Aí ele fala, quando vocês pedirem um semelhante, ou seja, dá para ver que esse treino aqui ele foi previamente pensado. Ele é um treino que pelo menos é bem organizado. Tá? Por mais que tenha alguma questão que eu não concorde, tudo bem. Eu que não concordo em colocar 2 bíceps em comprimento encurtado num treino só. Mas tá tudo certo. Também não vou falar que tá errado, porque ele variou o grau de angulação de elevação do húmero, ele trocou o perfil de resistência, então eu acho ok. Tá? Que esse aqui tem um perfil mais ascendente, né? O pico de torque está nessa posição aqui, ó, contraída. Então, dá pra ver que ele quer, nesse treino, trabalhar a musculatura em posição encurtada. Você quer um exercício semelhante, que você pelo menos eleve em alguma forma o húmero, ok, a gente consegue colocar. Eu já não acho isso válido, porque o que eu acabei de falar, atrapalha a metrificação da sobrecarga progressiva. Mas tudo certo. Então você vê que existia pelo menos uma organização de treino. Tá? Para você que não sabe o que é uma organização de treino, é você pelo menos escolher 100% das variáveis do treino e manipular elas, né? A manipulação já cabe numa periodização. Então, qual que é a divisão do treino, qual que é a seleção de exercícios, qual que é o tempo de descanso, qual que é o volume de treino, qual que é a quantidade de séries por exercício, né? Se vai ter ou não uma técnica avançada, enfim, essas são as variáveis do treino que você organiza. Já periodizar, aí você periodiza, né? Ciclicamente você coloca um volume X, um volume Y de repetição, range de repetição tal, enfim. Essa é a questão da periodização, né? E daí se cabe ou não, se é válido ou não, isso já é um assunto para um outro vídeo talvez. Mas você consegue ver nitidamente aqui que o treino ele era organizado, né? O Pinduca ele anotava ali no final e tal, como é que foi o exercício e tal, e tentava replicar numa próxima vez com algum exercício semelhante, tá? Agora, como é que ficou o treino depois, né? A gente pegar basicamente qualquer vídeo do Brandão pré-Olímpia, tá, eu vou deixar aqui, não vou deixar rodando, porque pode ser que eu tenha algum tipo de problema com o formato de React e tudo mais. Eu tenho que assinar o YouTube Premium se eu quero fazer React, não vai ter como, velho. Olha isso, mano. Pô, o YouTube se estragou, velho. Pelo amor de Deus, é muita propaganda, tá um saco, velho. Enfim, o que eu percebi, e olha, você tá ouvindo um cara que vê 100% dos vídeos do Brandão, tá? Eu vejo todos há muito tempo. Então, assim, quando eu falo que eu sou fã do cara, não é qualquer parada. Eu sou fã de verdade do cara. Eu vejo todos os vídeos. E quando o Pinduca saiu,
Por quê? Teve problemas pessoais que estavam afetando a preparação do Brandão, ele decidiu afastar o Pinduca e ficou quem só? O Jorlan. Aí os caras vão falar pra mim, não, o Jorlan não tá comandando o treino. O Jorlan veio como um parceiro de treino, meu peru. Tá? Meu peru. Até quando o Pinduca tava lá, ele tava dando pitaco, vocês viram agora há pouco. Ah, eu acho que tem que ter alguns exercícios que sempre tem que ter e os outros não, porra. Isso é dar pitaco ou não é? Só que não teve poder. Agora, quando ele fala, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o Brandão acaba catando, né? Então, é muito comum a gente ver pré-treino, antes do treino começar ou até mesmo durante o treino, eles escolherem qual que é o próximo exercício, qual que é a técnica avançada que vai ter aqui, que vai ter ali, se vai ter um drop, se não vai, qual que é a variação do exercício que vai ser feita. Raramente tem algum exercício com base em sobrecarga progressiva aqui, algum tipo de pirâmide crescente e descente. Enfim, é basicamente um freestyle. É basicamente um treino de marombeiro agora. Eles chegam na academia, certo? Tem uma base do que vão fazer sim. Por exemplo, hoje é costas. Ok, hoje é costas. E é só isso que eles sabem. Porra, vai ter uma puxada, vai ter uma remada, vai ter isso, ok, tem uma ideia. Agora, qual que é o exercício? Qual que é o tempo de descanso? Vai ter uma técnica avançada aqui? Vai ter uma técnica avançada ali? Qual que é o volume certo que eu vou trabalhar? Não. Tá sendo, e eu tô cravando isso pra vocês, que eu tô falando de novo. Eu vejo todos os vídeos. Está sendo um treino de marombeiro, sendo feito no feeling. Cheguei aqui, tô com disposição tal, vou fazer tal treino. Certo? E a resposta do físico, tal que a gente vê. Não está evoluindo. Ele está a mesma coisa, se não começando a decair. Certo? Sabe por que isso acontece? Basicamente, é uma péssima administração de fadiga, tanto periférica quanto central, talvez principalmente central. Por quê? Um dos componentes da fadiga central é dano muscular, certo? Quando que o dano muscular está mais acentuado? Geralmente quando a gente está trocando o exercício, faixa de repetição, perfil de resistência toda hora. Isso é a consequência de você chegar num treino e não executar ele toda vez. A base de um treino é você organizar todas aquelas variáveis que eu falei para vocês, certo? E você tentar melhorar naquilo. Então no começo, por você estar desacostumado com aquele volume de treino, com aquela frequência de treino, com aqueles perfis de resistência, enfim, o dano muscular vai estar um pouco mais acentuado. O dano muscular é geralmente reflexo de movimento excêntrico, tá? Já vou falar aqui para vocês, não é só isso. Tem um buraco um pouco mais embaixo. A ideia não é tão profundo aqui no YouTube. Então, se você troca toda hora essa seleção de exercícios e todas essas variáveis que eu falei para vocês, o dano muscular vai estar sempre acentuado. Se o dano muscular está mais acentuado, o que acontece com a proteína? Ela primeiro repara o tecido e depois ela constrói um tecido novo, que é a hipertrofia, no caso, né? O aumento dessa célula, dessa quantidade de células seria hiperplasia, tá? Então, tem uma péssima administração desse componente da fadiga central, que é o dano muscular, certo? Por quê? Eles querem sair do treino moído. A verdade é, se a gente vê até nos comentários, pô, esse treino parece que castiga muito mais a musculatura. Tava lá no treino que eu acabei no YouTube dos comentários que a gente acabou de ver. Porra, castiga a musculatura muito mais. E é isso que a maioria das pessoas acha que é a intensidade, né? Castigar a musculatura, sair cansado, sair moído. Não necessariamente, certo? E como a sobrecarga não vem sendo progressiva, tá só socando um peso aleatório ali, tá só socando um exercício aleatório ali, o físico, ou ele tá só segurando o máximo, não tá conseguindo crescer massa. Tá certo? Então é isso que tá acontecendo. Desde que o Pinduca saiu e o Jorlan assumiu, e ele assumiu, porra, é só voltar os vídeos no YouTube, cara. O Jorlan assumiu os treinos. É ele quem tá puxando os treinos do Brandão. Tá? Não sei como é que vai ser agora nessa nova temporada, né? Mas desde então o físico do Brandão parou de evoluir, tá certo? Aí vai ter um monte de babuíno nos comentários, um monte de QI 83 que faz o quê? Que não usa o cupom Samuel na Growth, cara. Pelo amor de Deus, velho, se você não usa o cupom Samuel na Growth, eu não sei o que você tá fazendo, bicho. Ele vai te dar um maior desconto, vai te dar 5 centímetros de panturrilha e quantos centímetros de braço você quiser na sua compra lá na Growth. Então já aproveita, tá? Aproveita, pega lá o cupomzinho Samuel e aplica na sua compra na Growth, que você ajuda muito o canal a crescer, beleza? A continuar fazendo o meu trampo aqui e apoiar lá no meu patrocinador, fechou? Mas o que acontece? Eu até esqueci o que eu tava falando aqui, que eu joguei a Growth no meio.
Do nada. Mas enfim. Vai ter um monte de babuíno, QI83 no comentário, que vai falar, não, você que é foda, né? Ah, porra, quem que é New Hill? Eu postei um vídeo ontem, vocês vão ver aqui, cadê o meu Insta? Eu postei um vídeo, não foi ontem, foi anteontem, né? Esse vídeo aqui. Cara, eu tenho que toda hora ficar limpando os comentários, porque eu tenho um monte de babuíno aqui nos comentários. Falando, porra, não, você que é foda, né? Não, você que não sei o que, papapá, blá, blá. Ah, já preparou quem, não sei o que. Você quer ver quem eu preparei? É só você aqui, ó. Só ver aqui, é só você ver aqui, você sabe um pouquinho do resultado do meu trabalho. Mas enfim. O errado sou eu, né? O errado deve ser eu que quer que um cara que tá galgando um top 5 Olímpia, que ele fala que quer ser Olímpia, o errado deve ser eu que quer que no mínimo o treino dele seja organizado, né? Acho que o errado sou eu que não quer que o meu atleta favorito e o melhor Open do Brasil tenha pelo menos um treino organizado, né? Não, o errado deve ser eu que não quer que ele seja simplesmente um marombeiro que chega na academia e escolhe os exercícios, o volume e a técnica avançada na hora. O errado deve ser eu que quer que o treino dele seja pelo menos controlado e organizado. Quiçá essa porra que é periodizado. Entendeu? Não, o errado deve ser eu, né? Pelo amor de Deus, cara. Vocês são... Porra, não pensa, não é possível. Não é possível que você vê que o treino do cara, ele chega na academia e treina o que ele quer, pô, no feeling, e você acha que tá certo pra um cara que quer ser top Olímpia, porra. Pega lá os treinos do Derek. O Derek deve chegar pro Henry Hambard e deve chegar e combinar lá na hora mesmo, né? O que eles vão fazer. O Cibão deve chegar no Reni e falar realmente, não, hoje a gente vai treinar peito, a gente vai fazer isso. Não, o Reni não deve pensar antes não, né? É na hora. E é bem na hora que acontecem essas coisas mesmo. Né? O Hadi Chopin é a mesma coisa, o Samson Dauda deve ser a mesma coisa e deve chegar na academia e fazer freestyle, né? Ele não tem todas as variáveis do treino controlada, não. Tá? E vamos ser um pouco mais... Vamos à frente? O Brandão galgou um top 8, ele evoluiu. Fez um ano de off, evoluiu, acrescentou muito mais volume? Com certeza, tá? Agora, ele é um top 8 atualmente, certo? Teve dois atletas, um deles eu esqueci o nome, e o Nick Walker, que estavam na frente dele, tá? E se esses dois tivessem ido, o Brandão ainda era top 8? Cara, estatisticamente, muito provavelmente não. Porque esses dois atletas que não foram, já pegaram posições muito melhores do que o Brandão. Então ele provavelmente ia ficar no top 10 ainda, tá? 9 ou 10, porque ele acabou caindo posições nas prévias, tá? Então, tá suficiente? Aí eu te pergunto. Aí você vai ter um QI tão 83 assim pra encher o meu saco no comentário? Ou você vai parar, refletir e falar, eu acho que o mínimo que um atleta olímpia tem que fazer é pelo menos organizar o treino dele, né? Pelo menos. Tá certo? Então, enfim, essa é apenas a minha opinião a respeito do treino do Brandão. Eu acho que tá desorganizado, eu acho que tá largado, eu acho que o Jorlan, ele era no começo, bem no começo mesmo, nos primeiros vídeos, um bom parceiro de treino. A partir do momento que ele foi ganhando um certo poder de influência junto com o Pinduca e com o Brandão, ele começou a assumir um pouco mais e ter um pouco mais de poder de fala. Assim que o Pinduca saiu, quem sobrou para comandar os treinos do Brandão é o Jorlan. E o treino está uma merda. O treino está uma bosta, tá? E, você está falando merda, eu discordo plenamente de você. Você pode ser educado e colocar a sua opinião aqui nos comentários. Se você vier partir para cima de mim com qualquer tipo de argumento que venha me ofender, você vai ser bloqueado, é batata, e você só vai perder o seu tempo e vai fazer perder um pouco do meu, tá certo? Então, fica à vontade para tecer o seu hate nos comentários ou ser educado. Você quem escolhe. Fechou, meus queridos? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativa aquele sininho, faz aquele bando de coisa que todo youtuber manda você fazer e tamo junto.